Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui para meditarmos em uma porção da palavra de Deus. E hoje vamos meditar em Mateus 5:1. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus nós te louvamos, porque você é um Pai que se revela e se manifesta da forma que entendemos. Você é um Pai que ensina, um Pai que ama aqueles que te obedecem. Ajuda-nos a praticarmos os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Então, nós conhecemos dois grandes mestres do ensino, Jean Piaget e Paulo Freire. Creio que todos já ouviram de alguma forma um desses dois nomes. Mas hoje eu quero falar do mestre dos mestres. O mestre que é maior do que todos eles juntos. E o nome dele é Jesus Cristo. Então vamos ver como Jesus ensinou seus discípulos. Vamos meditar no ensino que leva ao triunfo. Mateus 5:1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, nesse texto de Mateus 5:1, nós aprenderemos com os discípulos 3 atitudes que os levaram a triunfar e a receberem recompensas. Então, nesse título, o qual o ensino que leva ao triunfo, a primeira atitude que nós precisamos aprender com os discípulos é a valorização deste ensino. Os discípulos valorizaram o ensino de Jesus e isso fica claro na atitude deles em se aproximar de Jesus. Enquanto a multidão se mantinha afastada, eles, quando Jesus subiu ao monte e assentou-se, eles se aproximaram. E essa atitude de Jesus escolher o monte e também ensinar assentado, ele estava dizendo em Atos para os discípulos que ele era Deus. O mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono estava ali com eles, face a face. O Deus que falava no passado aos pais, através dos profetas, estava falando ali aos seus discípulos e a todos aqueles que o recebessem os ensinos, através do Filho. E é interessante que essa passagem está em Hebreus 1, nos versículos 1 e 2. E lá diz que no passado Deus falava com o seu povo através dos profetas, mas nesses últimos dias, ou seja, hoje, ele fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E você e eu, será que temos valorizado os ensinamentos de Jesus? Será que temos feito como os discípulos, nos aproximado dele? Ou em meio a essas circunstâncias tão difíceis as quais estamos vivendo, na saúde, nas finanças, essa crise generalizada por conta dessa pandemia, será que nós temos feito como a multidão? Temos ido a Jesus somente para buscar o pão, mas não para viver os seus princípios, o seu caráter. Vamos pensar sobre isso e vamos continuar aprendendo aqui com esses exemplos que são os discípulos. Ali no monte, Jesus estava se revelando como a palavra, o verbo encarnado. Ele se apropriou daquele monte,
chamado Monte das Bem-aventuranças, para ensinar o princípio essencial para os discípulos e vale para nós hoje também, que é o princípio da obediência aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, aos seus estatutos e decretos. Claro que os ensinos de Jesus não se resumem só ali ao Sermão do Monte, mas ali ele deixou princípios assim essenciais, fundamentos para a vida dos discípulos e para a nossa vida hoje, dos cristãos, pequenos cristos, porque todo aquele que procura ouvir, aprender e ensinar, andar nos passos de Jesus se torna um pequeno Cristo. Então, Cristo ele veio para trazer um novo mandamento. Ele veio para levar os discípulos e também para nos ensinar a ir no nível além do nível da lei de Moisés. Então, a gente precisa aprender a valorizar os ensinamentos de Jesus e assim teremos triunfo. Então, o ensino que leva ao triunfo, além de valorização, ele requer também obediência à ordem do ID. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele deu uma ordenança e é sábio obedecer. Os discípulos obedeceram, que nós também venhamos obedecer. E lá Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, não só a nação de Israel, não só o povo judeu, não só os hebreus, mas os gentios também, todas as nações. Muito interessante. E ele disse mais, além de ir, ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 do capítulo 19 de Mateus, do capítulo 28 de Mateus está escrito, ensinando-os, olha a importância do ensino, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Olha que recompensa maravilhosa. Se a gente obedecer esse ID, viver esse princípio de evangelizar, de fazer discípulos, como Jesus ensinou, a gente vai ter a recompensa de ter a presença dele sempre, até a consumação dos séculos, como diz outra versão bíblica. E nós temos um exemplo, depois do exemplo maior, que é o próprio Jesus, nós temos o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de obediência a essa ordem, a ponto de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E em outro texto, em outra carta, ele escreveu, na mesma carta aos Gálatas, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo por aquele que morreu por mim. Será que eu e você temos entregue nossa vida para Jesus, a ponto de vivermos com o objetivo maior de fazer a vontade dele? Que possamos refletir sobre isso, porque o ensino que leva ao triunfo requer, além de valorização, requer também obediência à ordenança do ID, fazer discípulo de todas as nações. Então, se você tem aprendido com Jesus, tem valorizado o conhecimento e os princípios adquiridos, parabéns. Se não, comece agora, que eu e você começamos agora e imitemos ao próprio Jesus e aos seus apóstolos, como fez o apóstolo Paulo. E assim nós seremos chamados de cristãos, pequenos cristos, porque nós apresentaremos Jesus para as pessoas de uma forma prática. Então, o ensino que leva ao triunfo, ele é capaz de redundar em recompensa. E essa recompensa de ter a presença de Deus sempre conosco até o fim dos tempos é uma recompensa gloriosa. Mas essa recompensa requer disciplina, requer
a valorização e a obediência à ordenança do ID. Então, após valorizarmos os princípios ensinados pelo Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, o Deus ali, a imagem do Deus invisível, e a gente cumpriu o ID, como fizeram os apóstolos, nós receberemos a recompensa da alegria, da felicidade, das bem-aventuranças ou beatitudes, como está escrito no verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, nós vamos valorizar, vamos obedecer o ID, e porque faremos isso, como fizeram os discípulos, e de uma forma assim extraordinária fez o apóstolo Paulo, nós iremos também triunfar em meio ao sofrimento. Porque o triunfo dos discípulos consistiam em depender da graça de Deus. A gente está aqui no capítulo das bem-aventuranças. E o verso 3 fala que bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito é diferente de pobre de espírito. Mas em espírito significa que são totalmente dependentes da graça de Deus. Reconhece que precisam dessa graça. E a graça é o próprio Jesus. É o Deus encarnado. Ele é que é gracioso, é Ele que nos agracia, é Ele que nos deu o favor imerecido de termos uma vida abundante aqui na Terra, mesmo em meio a enfermidades, a coronavírus, às escassezes de trabalho e até às vezes de alimento físico, mas Ele nos garantiu que em meio a esse sofrimento todo, em meio às perseguições, a gente será um vitorioso, um mais que vencedor, um triunfante. Então, os pobres em espírito reconheceram que precisavam da graça de Deus, eles foram recompensados também com consolo, porque eles choraram, eles foram consolados. Foram satisfeitos porque tiveram sede e fome de justiça, obtiveram misericórdia porque primeiro foram misericordiosos. Olha quanta bem-aventurança, quanta beatitude. Eles foram recompensados em verem a face de Deus. O que Moisés muito almejou, os discípulos tiveram o privilégio de ver Deus face a face. E por quê? Porque os seus corações eram puros. Todos os puros de coração verão a face de Deus. Eles também sofreram, e porque sofreram, mas ainda assim foram pacificadores, se tornaram filhos de Deus. Filhos de Deus e herdeiro do reino dos céus. Que promessas gloriosas! Eles suportaram perseguições e por causa da justiça, que é o próprio Cristo. Jesus é a justiça de Deus por nós. Por isso eles foram recompensados. Então, todos assim como Jesus triunfaram. E nós também triunfaremos se imitarmos, se seguirmos os passos de Jesus e os passos dos discípulos. Portanto, os cristãos se aproximaram, seguiram, discipularam e praticaram os princípios da obediência, e isso redundou em triunfo. Se assim fizermos, nós também seremos triunfantes. Você deseja, assim como eles, andar nos passos de Jesus? Receber transformação no caráter? Se a resposta for sim, ore comigo assim. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a valorizar os princípios de Jesus, o princípio maior que é a obediência. Ensina-nos a obedecer o ID, de fazer discípulos de todas as nações. E ensina-nos a permanecer em Jesus, meio em meio às enfermidades, às dificuldades, às angústias e aflições. E assim nós seremos felizes, bem-aventurados. Seremos supremamente abençoados e às vezes até dignos de inveja, porque
estaremos praticando a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.